A maçonaria codificou um nome parecido com quê? Com um dos títulos e este nome representado pela letra. Onde está vendo o G lá, irmãos? Está vendo o G? O que significa? Grande o quê? Grande arquiteto. Nós conhecemos algum grande arquiteto? Nós conhecemos o Supremo Arquiteto do Universo. Quem é? E quem é o Todo Poderoso? Deus é que criou o universo, não é? Só que eles não falam Supremo, eles falam grande arquiteto. O compasso é idolatrado por eles, por se tratar de uma ferramenta de medir espaço, tá, irmãos? Mede espaço e circunferência. Quando fala de espaço, a gente lembra de quê? Tá, qual o maior espaço que existe que você conhece? Vamos pôr espaço entre o céu e a terra, a expansão, né? O compasso mede o espaço e a circunferência. Compassar é espaçar. Assim, o compasso codifica o espaço do universo. Já o esquadro, vocês conseguem ver o esquadro naquela figura? É idolatrado por se tratar da ferramenta de medir terreno, o mundo físico. Essas ferramentas foram usadas pelos construtores que, segundo a lenda, fundaram a maçonaria. Com elas, grandes catedrais da Idade Média ou pirâmides do Egito foram construídas. Esses construtores são os pedreiros, mestres de obras, carpinteiros, engenheiros e etc. Irmãos, o último grau da maçonaria, o líder ele é venerado, ele é chamado de venerável mestre, tá? Por causa de quê? Os mestres das obras do passado, vejam lá uma pirâmide, tá vendo, irmãos? Os pedreiros, mestres de obras, carpinteiros, engenheiros, etc. E por esse motivo é que a maçonaria idolatrou o compasso, o esquadro e outras ferramentas dos construtores. A pirâmide também é usada na maçonaria para representar os graus que os adeptos sobem ao ser aprovados pela a sociedade secreta. Estes graus chegam a 33, que representa a idade do Messias. Segundo a maçonaria, quanto mais graus o adepto sobe, mais vão se tornando Deus. Nesse caso, o grau 33 é o grau máximo, codificando a idade e idoneidade do Messias, incorporado em seus grãos mestres, ou seja, grande arquiteto. Porque, embora fale-se sobre Jesus Cristo no 18º grau dos altos graus maçônicos, não tem nada a ver com o Jesus Cristo da Igreja Católica, pois o mencionam como um sábio ou um filósofo qualquer. Existem maçons que vão ainda mais longe nesta blasfêmia, pois excluem a divindade de Cristo e dizem que ele foi o primeiro maçom, um homem iniciado. Explicam que José e Jesus foram carpinteiros e que a palavra carpinteiro é a etimologia da palavra arquiteto, e todos os maçons, especialmente nos altos graus, são grandes arquitetos. Na maçonaria acreditam no grande arquiteto do universo. Querem que acreditemos que este é o mesmo Deus do catolicismo, mas não é verdade. Às vezes conseguem enganar os católicos e os cristãos dizendo que ser maçom e ser católico é compatível por esta referência a Cristo. Fecha aspas. Na sequência do Super Domingo, vamos voltar às origens da maçonaria. Algumas lendas afirmam que os maçons descendem dos cavaleiros templários. Outras dizem que nasceram dos habilidosos construtores das imensas catedrais erguidas na Idade Média. Como
como os maçons conseguiram reunir entre seus membros nobres, cientistas, pensadores e pessoas tão influentes. Será que a aura de mistério que cerca esta organização desde o seu primórdio foi o que conseguiu atrair tantos homens importantes? Vamos mergulhar no mundo ainda desconhecido para tentar entender o poder da maçonaria. Agora no Super Domingo do NetGeo. No coração de Londres localiza-se um dos maiores templos maçônicos do mundo. Oficialmente foi nesta cidade que a maçonaria começou no início do século XVIII. Para alguns é uma sociedade secreta envolta em profundo mistério. Para outros é um grupo iniciático que promove a fraternidade entre os seres humanos. Mas para muitos, é uma rede de homens de negócios e conspiradores com interesses próprios. Cavaleiros templários, Rosa-Cruzes, alquimistas e outras tradições místicas são todas usadas nas teorias comuns sobre as origens da maçonaria. Segundo a lenda, existe um tesouro templário que ainda não foi descoberto. Chevalier Ramsay era escocês. Ele fugiu das guerras religiosas em seu país e buscou o exílio na França. Em 1736, ele proferiu o discurso em uma loja de Paris, quando afirmou que os maçons são descendentes dos cavaleiros templários. E ele explica que, durante as cruzadas, esses cavaleiros tinham duas coisas a fazer. Eles tinham que construir fortes nos quais pudessem se refugiar e tinham de combater os infiéis. Em uma das mãos, eles levavam a espada. E na outra mão, eles levavam uma espátula. Mas a história que ele contou existiu apenas em sua imaginação. Jamais foram encontradas quaisquer provas de uma filiação com os Cavaleiros Templários. Na verdade, não há nada de original na maçonaria. Nós emprestamos elementos de muitos lugares. Nosso simbolismo foi emprestado dos construtores ao usar suas ferramentas. Nós emprestamos simbolismos religiosos. É como nós usamos isso e como interpretamos isso que os torna maçônicos. No que os maçons obtiveram muito sucesso foi em tornar os mitos e o conhecimento hermético antigo muito relevantes para a época em que estavam vivendo. A era moderna do fim do século XVII, começo do século XVIII. E eles conseguiram reunir as duas coisas, a iluminação e o misticismo, e criar uma irmandade atraente para vários tipos de indivíduos. Então, a maçonaria não veio dos Cavaleiros Templários. Assim a pergunta permanece. De onde ela veio? Ela se originou, como muitos gostariam, com o legado daqueles que construíram as catedrais? Existe um detalhe crucial que pende a favor desta teoria. As ferramentas simbólicas usadas pelos maçons, como o esquadro e o compasso, eram usadas pelos construtores das catedrais. Seriam os construtores da Idade Média os ancestrais dos maçons modernos? Para resolver o mistério, vamos voltar ao lugar e à época em que oficialmente a maçonaria começou. Em 24 de junho de 1717, em Londres. E o paradoxo é que essa reunião de 24 de junho de 1717 foi o evento de fundação, porque pela primeira vez uma grande loja foi criada e estabelecida como maçonaria organizada. É um evento sobre o qual não sabemos nada. Nenhum documento sobreviveu, exceto por uma narrativa que foi, talvez, parcialmente reconstituída por James Anderson, 20 anos depois. Isso é problemático. Não há nada que comprove que essa reunião realmente aconteceu. Não há provas históricas do momento da fundação da maçonaria moderna. Você está observando ali que não tem fundamento as histórias que eles contam de como surgiu a maçonaria. Qual o tema ali que ele falou, de onde surgiu mesmo? Vocês estão prestando atenção? Os Cavaleiros Templários. Se você quiser conhecer alguma coisa sobre os Cavaleiros Templários, você vai ter que pesquisar, porque eu não posso mostrar tudo, eu não posso fugir da linha. Mas você vai ver, esse é um das teorias, mas tem outras teorias que nós vamos ver ali, ó. Quaisquer provas de uma filiação com os Cavaleiros Templários. Para os franco-maçons, a história começa num templo sagrado 1000 anos antes de Cristo, com Hiram Abiff.
Irmãos, aqui eles vão falar que a maçonaria veio do Templo de Salomão. Preste atenção. Um personagem fundamental para a franco-maçonaria, conhecido como o Filho da Viúva.